Vamos dar início aos trabalhos. Boa tarde a vocês, Maria Clara, Isabela, Isis, Maria, Francisca Maria e Maria Aparecida. Vamos aguardar que apareçam mais alunos, né? Mas assim, antes que isso aconteça, vamos começando os trabalhos aqui, lembrando a vocês que eu acredito que a Jeane já entrou em contato com vocês para a avaliação diagnóstica que vai acontecer amanhã. Estão sabendo já direitinho? Se informaram direito? Atenção, pessoal. Sobre a avaliação diagnóstica, já estão todos conscientes que amanhã tem prova de português e matemática? Já tô sabendo. Oi? Eu já tô sabendo já que a Jane avisou. Certo. Aí amanhã a Jeane também vai fazer, entregar um papelzinho com as senhas, os login de vocês. Para quem perdeu, é interessante, né? Para quem não perdeu, não tem utilidade, mas pode ser que alguém tenha perdido e ela vai levar de todo mundo, papelzinho com a senha. Então vocês vão fazer uma prova, eu acredito que seja 20 questões de português e 20 de matemática. Eu não tenho certeza, só uma suposição. E essas... Tio Cleito, Oi? mas essa prova que nós vamos fazer amanhã, pra que serve? Ela é uma avaliação diagnóstica. Ela é uma avaliação diagnóstica que geralmente ela é feita todo ano. São feitas duas avaliações dessa, no primeiro semestre e no segundo. Aí são avaliações com questões das escolas do município todo. Por exemplo, pode ser que na prova de vocês tenha alguma questão que eu mandei das provas que nós já fizemos, prova de matemática. Pode ser que lá na prova tenha alguma nossa que nós já conhecemos. Aí vai ter questão lá da escola do Abílio Martins, questão da escola do Murilo Aguiar, questão da escola lá da Engazeira. Tem questões do município todo, de várias escolas, assim como fizeram nas outras vezes. Tá certo? Então essa avaliação é de português e matemática e vocês vão fazer amanhã, acho que é a partir de 1h30. Desejar aqui boa sorte e que vocês façam uma boa prova. Ter bastante atenção na leitura, ler com atenção e só ir embora quando acabar o tempo mesmo, que acabar a prova, né? Pois bem, qualquer dúvida aí a gente vai conversando depois. Bom, pessoal, na semana passada nós paramos na terça-feira na correção aqui de um exercício sobre os quadriláteros. Então a gente estudou as propriedades, né? E no 8º ano, no caso, foram diversas questões, foram várias questões que foram passadas porque são duas atividades. Então, se nós entendermos e lembrarmos das propriedades, nós vamos resolver essas questões de forma bem simples, bastante simples, porque não são difíceis. Vamos lá. Então, nós temos aqui um paralelogramo, né? Temos aqui um paralelogramo. O paralelogramo é quando os lados, né, são paralelos. Veja bem que AD é paralelo com BC e AB é paralelo com DC. Então nós temos um paralelogramo. Aí esse paralelogramo, será que ele é um losango? Vamos ver, né? Está pedindo para descobrir os valores de x e y para cada paralelogramo dado, certo? Então, minha gente, é o seguinte: se esse paralelogramo aqui, o que acontece com esses 50, né? O valor de x e y. O que acontece aqui com esses 50? Do outro lado também é 50, certo? Ah, professor, mas não está pedindo do outro lado. Tá, não, mas é preciso a gente saber, porque ele tem o mesmo tamanho. Aí o que acontece? Nós temos que descobrir os valores de x e y. Beleza. Se 50 com 50 vai dar quanto? 50 com 50 vai dar 100. Vai dar 100. Preste bem atenção nisso.
Todo quadrilátero tem 360 graus. Todo quadrilátero tem 360. Então, 360 tirando esse 100 aqui, fica quanto? 260. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui mais esse dá 260. Se eu dividir 260 por 2, que eles são do mesmo tamanho, ó, já que é um paralelogramo, eles têm aqui a mesma medida, né? Então, se eu pegar 260 e dividir por 2, eu vou ter 130. Pronto, 130. Então, esse lado B é 130 e o lado D também é 130. Ou seja, o X é 130. Já descobri aqui quanto é o X. 130. Beleza. Aí, professor, e o Y? Pessoal, se eu juntar o X e o Y, ó, se eu juntar o X e o Y, é meia circunferência. Então dá 180. Como eu já tenho 130 no X, para 180 está faltando 50. Certo? Então o Y vai ser Y igual a 50. Beleza? Deu para compreender? Sim ou não? E aí, pessoal? X deu o quê? Deu 130. Pronto, confere aqui no livro, 130. E o Y deu 50. Pronto. Então, se você conhecer as propriedades, você conhecendo as propriedades, você resolve bem facinho as questões. Agora, se não conhecer, aí dificulta muito. Vamos lá. Espero que ninguém saia, né, hoje da aula, porque na semana passada acabei a aula do 8º ano com um aluno. Hoje tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E apesar de poucos, mas pelo menos vamos ver se a gente mantém aí essas 2 aulas, né? Vamos ao item B. Continua a descobrir quem é X e quem é Y. De novo, pessoal, nós temos um paralelogramo. Temos aqui um paralelogramo. Esse lado é paralelo com esse e o lado AD é paralelo com o lado BC. Beleza. Se é um paralelogramo, nós temos aqui ângulos opostos congruentes. Ângulos opostos com a mesma medida. Professor, e agora como é que eu vou saber se eu não tenho nada dentro? Eu não tenho nada dentro, mas eu tenho fora. E aí, eu conhecendo as regrinhas, eu já consigo descobrir. Então, vamos lá. Veja bem como é que vai ficar aqui. Aqui eu tenho 120, ó. Meia volta é 180. Então, tá faltando quanto para 180? Tá faltando 60. Pronto, ó. 120 com 60, 180. Aí fechou aqui a meia volta. Se esse lado aqui é 60, o X também será 60. Beleza? O X também será 60. Por quê? Porque é um paralelogramo e os ângulos opostos são congruentes. Aí, juntando o X com o Y, também vai dar 180, porque é meia circunferência, ó. Pode olhar aqui que é meia circunferência. Se os dois juntos dá 180, então eu vou dizer que Y ele é igual a 180 menos o 60, ó, tirando o X. O Y vai ser 180 menos o X. Então 180 tirando o X dá o quê? 120. 120. Portanto, o Y aqui mede 120 graus. Bastante simples também de você identificar. Dando sequência aos 3 itens, se tiver dúvida, pessoal, pergunte. Você tem que relembrar ainda das propriedades, né, dos triângulos, dos quadriláteros. Se você não souber as propriedades, é difícil responder. Então vamos ao terceiro item, que também é um paralelogramo. A própria questão já diz, está falando de paralelogramos. Aí para calcular X e Y. Olha só.
Se isso aqui é um paralelogramo, então o ângulo A é congruente com o ângulo C. O ângulo B é congruente com o ângulo D. Então, se esse ângulo D está dando 120, o ângulo B também é 120, ou seja, o Y é 120. O Y é 120. Beleza. Eu conheço a regra já há muito tempo, nós já aprendemos nos triângulos, que todo triângulo tem internamente 180 graus. Então, se eu tenho aqui 30 mais 120, ó, esse daqui é 120, né? Ó, 30 mais 120 vai dar 150. Falta quanto para 180? Falta 30. Então, x é igual a 30. Certo? X é igual a 30. Beleza? Então, 30 mais 120, 150. 150 para 180, falta 30. O x é 30. Todo triângulo tem internamente 180 graus. Todo quadrilátero tem internamente 360, que é o dobro do triângulo, né? Ó, 180 do triângulo mais 180 do outro triângulo, 360. Se você pegar qualquer quadrilátero e dividir em dois com uma diagonal, você está construindo dois triângulos, né? Beleza? Dúvida, pessoal, ou não? Alguém ficou com dúvida? Não. Posso continuar? Francisca Pode. Maria. Francisca Maria, tá aí ou não? Sim, pode continuar. Hã? Pode continuar. Pronto. Eu tô aqui. Assim, se você não tiver conseguido fazer, faça um print aí, viu? Quando eu for terminando, vocês vão fazendo print, ó. Tá aí o print passa aí a 35. Quem não conseguir acompanhar no caderno, que o ideal é fazer a questão, né? Aqui já estamos só na correção. Então, a 35 está aí A, B e C. Vamos ver aqui o que nos pede a questão 36. Continua quadrilátero. Nós estamos estudando os quadriláteros. Calcule as medidas de abertura dos ângulos, dos quatro ângulos internos de cada paralelogramo. Se ele está dizendo que é paralelogramo, continua as mesmas regras. Olha só. Professor, que regras são essas? Ó, esse lado aqui, ele é paralelo a esse outro aqui, ó. E esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Beleza. Quando eu tenho um paralelogramo, os ângulos opostos, quais foram as regras que nós aprendemos na aula anterior? Os ângulos opostos são iguais, que a gente chama de congruente. E os ângulos colaterais somam 180 graus. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo bem aqui que eu estou desenhando agora, ó, ele é do lado desse 5x. Quando eles têm o mesmo lado, eles dois juntos dá sempre 180. Se eu pegar 5x com esse outro bem aqui, ó, eles estão do mesmo lado, 180. Se eu pegar esse ângulo aqui com esse outro 3x mais 22, 180. Se eu pegar o 3x mais 22 juntar com esse outro que está do lado dele, 180. Então, entenda isso. Em um quadrilátero, paralelogramo, se ele for paralelogramo, os dois ângulos que estão do mesmo lado, que a gente chama de colaterais, eles somam 180, os dois juntos. Agora, se esses ângulos forem opostos, a gente diz que um é igual ao outro, ou seja, são congruentes. Nesse caso aqui, eles são congruentes. Então, eu digo que 5x ele é igual a 3x mais 22. Certo? Passando o que é de x para o primeiro membro, que é antes da igualdade, vai ficar 5x menos 3x, quando muda de lado, muda de sinal. 5x menos 3x é igual a 22. 5x menos 3x dá 2x. 2x é igual a 22. O que está no primeiro membro multiplicando, que é o 2, vai para o segundo membro dividindo. Portanto, 22 dividido por 2 é 11.
Então tá aí, minha gente, o valor do x é 11, certo? Aí se você fizer aqui, ó, 5 vezes 11, né? 55, certo? Então esse ângulo aqui vai ser 55 graus. Beleza? Agora, muito cuidado com esse B aqui, ó. Esse B aqui não é ângulo oposto. Porque o ângulo oposto a esse ângulo aqui é esse, ó. E ele não está falando de ângulo oposto, ele está falando de ângulo colateral. Ângulo colateral, a regrinha é outra. A soma dos dois é igual a 180. Então vamos lá, resolvendo o B aqui, ó. Resolvendo o B aqui. X sobre 2 mais 30 graus mais x menos 15, juntando tudo isso é igual a 180 graus. Pronto. Aí, ó, juntando tudo dá 180 graus. Beleza? Então, o que nós podemos fazer é passar tudo que for de x para o primeiro membro e quem não for x vai para o segundo membro. Mas eu já posso adiantar logo aqui, ó, fazer o seguinte, ó, 30 menos 15, 15. Então já faço assim, ó, x sobre 2 mais x é igual a 180. Como eu disse que 30 menos 15 é 15, eu vou passar esse 15 para o segundo membro negativo, ó, menos 15. Beleza. Dando continuidade, ó, x sobre 2 mais x, 180 tirando 15, dá 165, igual a 165. Aí, pessoal, você, para poder resolver fração, você tira o MMC. Tem que tirar o MMC para resolver fração. Se você tirar o MMC dos dois lados, ó, no primeiro membro e no segundo membro, você não precisa repetir o número no denominador. Então vai ficar desse jeito. Quem é o MMC de 2, de 1 e de 1? Ó, porque embaixo do X tem 1, embaixo do 165 tem 1. O MMC é 2. Beleza. Então 2 dividido por 2, 1. Uma vez X, X, mais 2 dividido por 1, que o número que está aqui de baixo é 1. 2, 2 vezes X, 2x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 165. 2 vezes 100 é 200. 2 vezes 60 é 120. Já dá 320. E 2 vezes 5 é 10. 330, né? Dá 330. Que é a mesma coisa que 165 vezes 2. Ó, vou fazer aqui para vocês. 2 vezes 5, 10, A1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, A1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3, ó, 330. Beleza. Igual a 330. Juntando os x, ó, 1x mais 2x, 3x, igual a 330. O número que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então fica x igual a 330 dividido por 3, portanto x é igual a 110. Essa daqui deu um pouquinho mais de trabalho, né? Deu um pouquinho mais de trabalho. Mas deu para encontrar aí o valor do x. O valor do x é 110. Quem não fez, faça aí o print. O mais trabalhoso é porque veio em forma de fração. E quando vem em forma de fração, tem que tirar o MMC. A não ser que fosse assim, ó, por exemplo, 2 terços mais 4 terços. Aí você não precisa tirar o MMC porque os denominadores são iguais. 2 mais 4, 6. Aí fica 6 sobre 3. Ó. 2 terços mais 4 terços dá 6 terços. Mas quando os denominadores são diferentes, tem que tirar o MMC. E aí a gente tem que lembrar das aulinhas anteriores para poder tirar esse MMC.
Deu certo aí o print, as respostas? Hein, turma? Bora, turma. Se manifeste aí. Quem não fez Oi? ainda. Ficou alguma dúvida nessa questão? Não. Ó, o item A é bem simplesinho. Agora o item B, como eu falei, deu mais um pouquinho de trabalho porque envolve fração. Mas nós estamos trabalhando aqui com a equação do primeiro grau, né? Equaçãozinha do primeiro grau. Passa tudo que é de x para um lado, quem não é de x para o outro, muda de lado, muda de sinal. E a gente vai simplificando, simplificando até chegar no resultado. No primeiro membro ter um x e do outro lado ter o resultado do x. É só ir simplificando que dá certo. Fazendo as continhas. Então, vamos à próxima. Dando sequência com a resolução, correção da questão 37, ela diz o seguinte: determine as medidas de comprimento x e y neste paralelogramo ABCD. Então, já está dizendo que é um paralelogramo. Pessoal, essa daqui é tão simples que é só você lembrar das propriedades. Se você lembrar da propriedade, você não tem dúvida de nada. Pelo seguinte, o que é que diz a propriedade? Que todo paralelogramo, os quadriláteros paralelogramos, eles têm duas diagonais, certo? E que essas diagonais se cruzam bem no meio. Elas se cruzam bem no meio da diagonal. Se é bem no meio, então quer dizer, de D até o centro, onde ela cruza, é 4 centímetros. Então, o Y também é 4 centímetros. Ó, Y igual a 4 centímetros. Y 4 centímetros. Quanto vai ser o X? Quem me diz aí? Quanto é o X, minha gente? Alguém habilita o microfone e dá a resposta aí. Quanto é o X? Aqui, ó. Não é possível que não tenha alguém que saiba aí. Ou não está acompanhando ou não está entendendo, se não souber. Quem pode responder aqui o valor do X? De graça, ó. Se o valor do Y, o Y é o quê? 4 centímetros. Por quê? Porque as diagonais se cruzam bem no meio. Então, para um lado é um tanto, do outro lado é o mesmo tanto. Nesse caso, quanto é que vale o X aqui? Vamos lá, minha gente, responder. Não é possível que não tenha quem saiba. Ora, se o Y aqui é 4 e o X aqui vai ser quanto aqui, ó, metade, ó, 2,5. Se aqui é 2,5, aqui também do outro lado é 2,5. Portanto, o X é 2,5 centímetros. Muito simples. Então tá aí a questão 39 com o seguinte anunciado: copie no caderno apenas as afirmações verdadeiras. Sempre eu oriento que copie tudo e marque a verdadeira. As diagonais do retângulo se intersectam no ponto médio delas. Verdadeiro ou falso? As diagonais de um retângulo se intersectam no ponto médio delas. Ó, por exemplo, o enunciado dessa questão, ele é um retângulo. Se eu traçar a diagonal, ó, se eu traçar a diagonal, uma diagonal, duas diagonais, ó, elas se intersectam, elas se cruzam bem no meio entre elas? Sim.
Ó, esse lado aqui da diagonal é do tamanho desse lado. E esse lado aqui também é do tamanho desse outro. Então elas se intersectam bem ao meio. Portanto, o item A ele é verdadeiro. O item A é verdadeiro. Podemos marcar que sim. O item B. As diagonais do trapézio se intersectam no ponto médio delas. Nem sempre, vai depender do trapézio também, né? Tem trapézio retângulo, trapézio isósceles, trapézio qualquer. Então, nem sempre essas diagonais elas vão se intersectar no meio delas, no ponto médio entre elas, né? Porque, por exemplo, se eu tiver um trapézio assim, ó, vou fazer aqui um trapézio retângulo. Pronto, isso aqui é um trapézio retângulo. Vou cruzar aqui as diagonais, ó. Ó, já não deu certo cruzar bem no meio entre elas, né? Então essa daqui é falsa. Essa questão aqui, ela é falsa. Que é verdadeira. As diagonais do quadrado se intersectam no ponto médio delas? Ah, do quadrado sim. Ó. As diagonais de um quadrado se intersectam bem no meio entre elas, ó. Ó. Bem no meio. Aqui é do tamanho desse. E outra, eles ainda se intersectam quando é um quadrado formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu fiz mal feito aqui. Mas é formando um ângulo de 90 graus. Essa aqui é verdadeira. Verdade. As diagonais do losango se intersectam no ponto médio delas? As diagonais do losango, sim, se intersectam no ponto médio delas. Vamos fazer aqui o losango. Ó, o losango é um paralelogramo com medidas do mesmo tamanho. Ó, os lados têm o mesmo tamanho. Tá mal feito aqui, mas não tem nada não, ó. Então essas diagonais, elas se cruzam bem no meio, ó. Pronto, aqui, ó, bem no meio para um e bem no meio para outro. É porque está mal feito. Mas ela é verdadeira. Então, pessoal, falsa aí só é o item F. O trapézio, a diagonal do trapézio não se intersecta bem no meio, não. Compreendido? Dando sequência, agora a gente vai concluir a correção desse exercício, dessa atividade da página 123 com a questão 40, já que eu não passei a 38, né? Considerando o paralelogramo PQRS, tá aí o paralelogramo, ó, PQRS. Determine a medida de abertura de cada ângulo dado. Como é que eu faço isso? Olha só, o que nós aprendemos dos paralelogramos? Nós aprendemos dos paralelogramos que eles apresentam, ó, pares de retas paralelas. Portanto, essa reta é paralela com essa reta aqui. Nunca se cruzam. Elas podem seguir sempre, que nunca vão se cruzar. Por isso que são paralelas. Essa outra reta é paralela com essa outra aqui, ó. Nunca se cruza. O que quer dizer paralela? Que os pontos aqui, na mesma altura, são sempre da mesma distância, ó. Mesma distância, certo? Outra propriedade do paralelogramo, outra propriedade que nós aprendemos é que se nós temos ângulos opostos, são congruentes, tem mesma medida, ou seja, se aqui é 110, o ângulo oposto a ele vai ser 110, certo? Vai ser 110. Outra propriedade, quando os ângulos são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado, eles somam 180. Portanto, se eu pegar o ângulo P e juntar com o ângulo Q, esses dois ângulos juntos dá 180. É outra propriedade. Mas aí ele está pedindo ângulos específicos. Está pedindo, por exemplo, o ângulo P, SPQ. SPQ.
Então, se ele está pedindo o ângulo SPQ, ele está pedindo o ângulo P. Ó, SPQ. O chapeuzinho está onde? O chapeuzinho está em cima do P. Então, ele está querendo esse ângulo. Como eu já falei, como se trata de paralelogramo, os ângulos opostos têm o mesmo tamanho, são congruentes. Portanto, SPQ tem 110 graus, ó. 110 graus. Do mesmo tamanho desse aqui. Beleza. PSR. Ele quer saber o ângulo PSR. Vamos lá. Ó. PSR. Então ele quer saber esse ângulo todo, ó. Esse ângulo aqui todinho. Será que é difícil? De jeito nenhum, pessoal. Olha só. 110 mais 110 já dá 220. Beleza. Quanto é que dá o quadrilátero todo? 360. 360. 360 tirando 220, sobra quanto? 140, não é isso? Ó, 360 menos 220 vai dar o quê? Ó? 0, 6 menos 2 dá 4, 140. 3 menos 2 dá 1. Sobrou 140. Se eu pegar esse 140 aqui, ó, 110 mais 110, 220. Tá sobrando ainda 140. Se eu pegar esse 140 e dividir para 2, ó, vai dar 70 para um lado e 70 para o outro. Portanto, esse ângulo aqui, ó, PSR, com o ângulo em S, vai dar 70 graus. Quanto será o ângulo SQR? Então vamos lá. SQR. Quando é o ângulo SQR. Se ele está pedindo o QR, SQR, ele está pedindo esse ângulozinho bem aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Eu vou até pintar de outra cor para você identificar. Qual é o ângulo que ele quer? Ele quer só esse aqui, ó. Só essa parte aqui. Eu já sei que um triângulo tem 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 110 mais 20, 130 para 180, falta 50. Então, pronto. Descobri o ângulo SQR. Vai dar o quê? 50 graus. É só saber as propriedades que a gente descobre tudo. Certo? E aí você descobre o restante todinho. Qualquer outro que você precisar, você descobre. Bom, vamos aqui. Ó, aí dá para descobrir, ó, que esse lado oposto aqui, ó, esse ângulo oposto aqui vai dar 20 e esse lado oposto aqui a esse aqui vai dar 50, ó. Porque esses triângulos aqui, esse triângulo aqui, ele é congruente com esse, eles são do mesmo tamanho. Se eles são do mesmo tamanho, eles têm mesmo lado e mesmo ângulo. Certo? Joga esse 110 para cá, para cima desse 110, que aí dá certinho, ó, só inverter. O 20 vai para cima do 20 e o 50 vai para cima do 50. São dois triângulos congruentes, mesmo tamanho. Agora nós vamos dar continuidade fazendo a correção da atividade da página 125. Nós temos aí só 25 minutos, não sei se vai dar tempo, mas se não der, a gente termina no outro dia. Vamos lá, na questão 41 diz o seguinte, ainda, pessoal, sobre os paralelogramos. Desenhe no caderno este losango RHMP, tá aí, ó, RHMP. E depois copie apenas as afirmações que são corretas para ele e para qualquer outro losango. Para ele, qualquer outro losango. O que a gente pode pegar de característica do losango? O losango, ele é um paralelogramo. Os lados são sempre congruentes, ou seja, tem as mesmas medidas. Os ângulos opostos são congruentes. A soma de dois lados colaterais
dá 180 graus. Então são várias propriedades que, se a gente conhecer, a gente resolve as questões. Então, o ângulo R é reto? Está perguntando se o ângulo R é reto. Não. De jeito nenhum, pessoal. Um ângulo reto é assim, ó. Formando um ângulo reto é assim. Ele forma 90 graus. Ó. Ele forma um canto. 90 graus. Aqui não. Aqui está um ângulo agudo. Então ela é falsa. Aqui é falsa. Não marcar. O ângulo R é congruente ao ângulo M? O ângulo R é congruente ao ângulo M? Sim. Em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, isso aqui é verdade. O ângulo R ele é congruente com o ângulo M. Eles têm o mesmo tamanho. Esse símbolo aqui é congruente, ó, mesmo tamanho, mesma medida. O segmento RM, olha só, o segmento RM é perpendicular com HP? O segmento RM é perpendicular com HP? Tá aqui, ó, RM, HP. Professor, o que é perpendicular? Perpendicular é quando se cruza formando um ângulo de 90 graus. Ó, formando um ângulo de 90 graus. É uma cruz. Certinho? Então, claro, essas diagonais elas se cruzam perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Ó. Portanto, são um item verdadeiro. Esse símbolozinho aqui quer dizer perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus. O segmento RM é congruente com HP? Vamos ver. O segmento RM, ó, daqui para cá, é congruente com HP? De jeito nenhum. O segmento RM ele é muito maior do que o HP. Ele é muito maior do que o HP. Então é falso. Se item D é falso. O segmento OH, cadê ele? OH é do centro para H. O segmento OH é congruente com OP? Sim. O segmento OH é congruente com OP? Sim, eles são congruentes, porque as diagonais elas se cruzam bem no meio, ó, dividindo, uma divide a outra bem ao meio. Portanto, elas são sim congruentes. Item E é verdadeiro. O item F. O ângulo MOP é reto? O ângulo MOP. Ou seja, vamos lá, cadê o M? MOP. Pergunta se ele é reto em P. Não, desculpa, pergunta se ele é reto em O. Ele é um ângulo reto, sim. Ó. Opa, se eu tirar aqui vai apagar o... Pergunta se ele é reto em P. Em O. Aqui, ó. É um ângulo reto, sim, forma um canto bem aqui. Então, MOP é um ângulo reto? Aqui, ó, forma um ângulo reto. 90 graus. G. Item G. HMP é congruente com MPR? HMP, cadê o HMP? HMP é congruente com MPR, ó. MPR. De jeito nenhum. Vamos explicar por quê. HMP, o ângulo é em M, ó. Pode olhar que o chapeuzinho está em M, ó. Olha o tamanho desse ângulo, ele é um ângulozinho estreito, ó, agudo. Ele não é do mesmo tamanho desse ângulo P aqui, ó. Ele é do mesmo tamanho. Ele é bem menor. Portanto, eles não são de mesma medida, não são congruentes. Isso aqui é falso. H. O ângulo RPO é semelhante, é congruente, quer dizer, com MPO. RPO, cadê RPO? RPO. Ó. RPO. Ele pergunta se ele é congruente com MPO. Vamos lá. MPO. Sim. Esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, sim.
Por quê? Porque ele está sendo dividido bem ao meio, ó, por essa diagonal, certo? Então, de cara, já dá para perceber que são congruentes sim. Vamos lá. Verdadeira. Pergunta se o segmento RP ele é do mesmo tamanho de PM. Vamos lá. RP, cadê? RP e PM. Sim. Em um losango, os lados são todos congruentes. Verdade. Pergunta no J se RH é paralelo com MP, ó. RH, cadê o RH? RH é paralelo com MP. Sim, paralelo, ó. O losango não é um paralelogramo, então esses dois lados aqui eles são paralelos sim. Assim também como o RP é paralelo com o HM, ó. Então são paralelos sim. K. O segmento OP é congruente com OM? Ó, segmento OP, que é daqui para cá, é congruente com OM? De jeito nenhum. O OP é pequenininho, o OM é grandão, ó. Aqui para baixo, o OM. Então não são congruentes não, é falso. Pergunta se OR, cadê o OR? Pergunta se OR, tá aqui, OR é igual a RM, cadê? RM dividido por 2? Claro que é, ó. Ele é igual ao RM dividido por 2. Já que o O não fica bem no centro, ó. Isso aqui é verdadeiro. O OR é a mesma coisa que o RM dividido por 2. É verdade. Então, bastante simples essa questão, apesar de ser longa, né? Mas só apresentou 4 itens falsos. O A, o D, o F e... não, o G e o K. Veja que ele fez diversas perguntas e a gente tem que conhecer as propriedades e saber se essas perguntas são verdadeiras ou falsas. 42, vai até H também, ó. Vamos lá. Considerando as definições e demonstrações já feitas e lembrando que todo quadrado é um quadrilátero convexo, um paralelogramo, um retângulo e um losango, responda no caderno. Olha o que ele está dizendo. Olha só o que ele está dizendo. Isso aqui é um quadrado. Os lados aqui são do mesmo tamanho e os ângulos dos cantos são 90 graus. Portanto, isso aqui é um quadrado. Então, esse quadrado, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um losango. Esse quadrado é tudo isso. Ele atende essas propriedades todas. Dando sequência, como são os lados opostos de um quadrado? Como são os lados opostos de um quadrado? A resposta: são paralelos e congruentes. Ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, nada melhor do que responder assim essa pergunta. Ó, como são os lados opostos de um quadrado? São paralelos e congruentes. Letra B. O quadrado é um polígono regular? Sim. Sim. O quadrado é um polígono regular? Sim. O que é que ele quer saber? O que é que ele diz que é regular? Regular, pessoal, é quando o polígono tem os lados todos do mesmo tamanho. Ó. Então, quando eu tenho todos os lados do mesmo tamanho, eu digo que esse polígono é regular. Por isso, o quadrado é regular. Qual é a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrado? Ora, todo quadrado tem internamente cada ângulo medindo 90 graus. Qual é a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrado? Então, vai ser o quê? 90 vezes 4. Ó.
90 vezes 4. São 4 ângulos, ele quer saber a soma. 4 vezes 90, 360 graus. Essa é a resposta. Qual é a medida de abertura de cada ângulo externo? A medida de cada ângulo externo de um quadrado. Pessoal, o ângulo externo é assim, ó. Atenção aqui, ó. A medida do ângulo externo. Tá aqui o quadrado. Pronto, tá aqui o quadrado. Tá aqui o ângulo interno. O ângulo interno deu 90, né? Então eu vou ter 90, preste atenção aqui, ó. Eu vou ter 90 aqui também, 90 e 90. 3 vezes 90 dá 270. Então o ângulo externo, 3 vezes 9, 270. Qual é a medida de abertura de cada ângulo externo de um quadrado? 270 graus. Ok? Dando continuidade. Letra E. Pessoal, vamos só terminar essa questão. Não vou passar para outra não, viu? Porque só falta 10 minutos e aí eu tenho que me ajeitar aqui para pegar a turma do 9º ano. Vamos só terminar essa questãozinha aqui, beleza? Depois a gente termina a outra. A gente faz a outra. Item E. As diagonais de um quadrado são congruentes? Sim. Porque assim, ó, se é quadrado, pessoal, as diagonais de um quadrado são congruentes. As diagonais de um losango, não. Mas de um quadrado, ó, diagonal 1, diagonal 2. Tem o mesmo tamanho? Tem. Então, são congruentes, sim. Anote aí, ó. Sim. As diagonais de um quadrado se intersectam no ponto médio delas? Sim, ó. No ponto médio, ó. Daqui para cá é do tamanho desse e esse é do tamanho desse. Elas se intersectam no ponto médio. A resposta é sim. Se intersectam quer dizer se cruzam. As diagonais de um quadrado são perpendiculares? Sim. Quando ele diz perpendiculares, é se cruza formando um ângulo de 90 graus. Ó. Sim, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, sim. Não é em forma de X, é em forma de cruz. Ó. Certo? As diagonais do quadrado se cruzam. Então é sim. As diagonais de um quadrado estão sobre as bissetrizes dos ângulos internos? As diagonais de um quadrado estão sobre as bissetrizes de um ângulo dos ângulos internos? Sim. O que é a bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que parte de um vértice para o seu lado oposto, ó. Partiu lá para o outro lado, né? Ó, dividindo o ângulo ao meio, ó. Pronto, dividir o ângulo ao meio, 45 e 45. Então a diagonal ela coincide com a bissetriz. Porque a bissetriz não quer saber para onde vai, quer saber se parte dividindo o ângulo ao meio. Então é verdade. Sim, as diagonais de um quadrado estão sobre as bissetrizes do ângulo interno. E aí tem, escreva no caderno, uma propriedade dos losangos que não vale para todos os retângulos. Não vale para todos os retângulos. Uma propriedade não vale para todos os retângulos. Uma propriedade possui ângulos não vou nem botar ângulos, vou botar assim, vou botar diferente. Possui lados congruentes, lados opostos congruentes. Possui todos os lados congruentes, todos
os lados congruentes. É uma propriedade. Pronto, pessoal. Vou deixar aqui para você. Você pode tirar um print, ó. Quem não acompanhou a escrita, faça aí. São propriedades. Hoje nós trabalhamos só correção de exercício sobre propriedade dos quadriláteros. Figura geométrica plana que tem 4 lados. Então são cheios de propriedades, né? Certo? Então quem não fez, faça aí. Mais tarde eu vou disponibilizar a aula, beleza? Vamos ficando por aqui que eu vou organizar agora para o 9º ano. Um abraço e até a próxima. Tchau.